Bom, então, boa tarde a todos. Mais uma vez, a gente agradece a participação de todos. Quem assistir vai estar disponível no YouTube, essas apresentações. O GT ele faz parte dos trabalhos que foram lidos, né, no caso, a parte teórica que foi lida e essa outra segunda parte, que seria a apresentação dos trabalhos como resultado das reflexões que a disciplina tem, a disciplina de História e Literatura, e reflete essa interfala, essa fala que a literatura tem juntamente com a história, com parceiras, amigas, mas que tem aí as suas diferenciações. Então, nessa tarde de hoje, nós vamos ver algumas apresentações e, ao final, alguns comentários. Vamos começar, então, a apresentação da acadêmica Alexandra Araújo Monteiro, cujo tema é o trânsito entre a literatura e a história a partir da escrevivência de Conceição Evaristo. Então, passo a palavra a Alexandra. Boa tarde a todos. Vocês conseguem visualizar? Sim? Sim. Ok. Pois boa tarde novamente. Eu me chamo Alexandra Monteiro, sou bolsista FAPEMA e eu vou apresentar o meu trabalho intitulado O Trânsito entre a Literatura e a História a partir da escrevivência de Conceição Evaristo. Então, pensando nesse trabalho, os objetivos eles vão se distribuir da seguinte maneira: analisar a partir da escrevivência como a voz narradora de Conceição Evaristo transita entre a literatura e a história, sobretudo em sua contística, que abordam personagens negras femininas. Os específicos são identificar através de alguns fragmentos de entrevista das escritoras concedidos à imprensa e meios literários, de que maneira a escrevivência ela exerce influência sobre sua vida e, consequentemente, em sua escrita, verificar de que maneira a identidade das personagens dialoga com o conceito de escrevivência e perceber como o enredo dos contos evidencia uma relação entre a realidade empírica e a ficção. Nesse sentido, a gente começa a pensar a questão da escrita da Conceição Evaristo como um espaço essencialmente subjetivo, né? Em um texto disponibilizado através da mesa de escritoras afro-brasileiras no 6º Seminário Nacional de Mulher e Literatura e no 2º Seminário Internacional Mulheres e Literatura, no Rio de Janeiro, no ano de 2005, Evaristo ela vem destacar nesse texto sobre o surgimento de sua escrita, que ela diz o seguinte: creio que a gênese da minha escrita está no acúmulo de tudo que eu ouvi desde a infância, o acúmulo das palavras, das histórias que habitavam em nossa casa e adjacências. Então, aqui a gente começa a perceber, através da fala da Conceição Evaristo, como esse acúmulo de conhecimentos, de vivência enquanto mulher negra na sociedade brasileira, e isso vai se refletir na própria escrita da autora. E aí um ponto importante é quando ela diz que, desde criança, ela usava o seu corpo para assimilar as experiências que ouvia, o que mostra o enriquecimento de sua imaginação. E aqui ela diz que ela fechava os olhos para exercer desde cedo o seu papel de ouvinte, que se encontra visível na obra Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Então, a Conceição Evaristo, no seu processo de escrita, em todos os seus livros, ela traz consigo essa bagagem imensa de experiências, na qual vai refletir, como eu já havia dito, na própria escrita, né? E na escrita, à medida que ela faz isso, ela evidencia esse lugar de pertencimento, né? Esse lugar da ancestralidade negra. E aí a gente pode retomar o próprio conto da Isaltina Campo Belo, que está no livro Em Submissas Lágrimas de Mulheres, né? Na qual a própria Conceição Evaristo ela vai definir essa personagem, mas ela também se define a si própria como uma mulher negra, né? E o conto Adélia Santana de Moeiro, presente na obra, ela vai trazer esses elementos da religião afro-brasileira, quando ela traz essa questão do orixá, de Nanã, de Ançã, entre outros. E aí, se a gente pensa essa questão da Conceição Evaristo e sua escrita, a gente pensa que é essa questão da escrevivência, que é muito importante quando se fala da Conceição Evaristo. Então,
eu destaco o seguinte fragmento. Para a voz narradora de Conceição Evaristo, há também, entre o acontecimento e a narrativa, o acréscimo da invenção. E ela diz o seguinte: desafio alguém a relatar fielmente algo que aconteceu. Entre o acontecimento e a narração do fato, alguma coisa se perde e por isso se acrescenta. O real vivido fica comprometido. Utilizando-se da inventividade, a narradora ficcionaliza as suas memórias e transforma em eventos que ora se situam na ficção, ora na vida empírica. Então, se a gente pensa na escrevivência, a gente pensa que essa escrevivência ela está situada entre essa vida empírica, mas essa também situada na questão fictícia, né, dentro da ficção. E essa escrevivência ela é uma estratégia narrativa que reúne a subjetividade da autora, reúne cultura, memória e sociedade. E aí, a gente pensando um pouco sobre os contos, né, da autora, a gente pensa as insubmissas lágrimas de mulheres repletas de olhos d'água. Então, através da escrevivência da autora, fica perceptível, né, através dos seus escritos, que ela trabalha em sua narrativa com níveis de realidade. E o Calvino, ele vem dizer que esse nível de realidade, ele ajuda a compreender que a literatura, ela não conhece a realidade, mas somente os níveis. Por isso, a obra literária é definida como a operação da linguagem escrita hoje que mais implica níveis de realidade. Então, se a gente pensa nos escritos da autora, a gente vai ver que a Conceição Evaristo, ela vai transitar entre essa realidade ficcional e essa realidade empírica. É importante destacar também o que o Calvino vem dizer, que ele diz assim: é preciso considerar a obra de arte na sua natureza de produto, na sua relação com o que está do lado de fora, com o momento de sua elaboração e com o momento que chega até nós. Então, se a gente pensar a obra, a gente tem que pensar todos esses processos, né, e toda essa questão da complexidade diante desses processos até chegar até nós enquanto escritor. E aí eu passo agora para pensar um pouco em relação aos contos, né, e eu destaco o conto do Zuquerença, que é a história, né, resumidamente, a história de uma menina que chega na cidade com seus pais e ela está buscando uma vida melhor, mas ela acaba se tornando prostituta, né? Ela vai para um prostíbulo justamente pela falta de oportunidade. E se a gente pensa o conto, ele vai apresentar dois níveis de realidade, que a gente pode pensar uma personagem na cidade grande em busca de oportunidade e uma representação da trajetória das mulheres negras no Brasil, que enveredam pela prostituição devido à falta de oportunidade, baixa escolarização e à vulnerabilidade social. Um outro conto que eu destaco aqui é o conto Ana da Venca, na qual destaca a história do casal, né, que é o Ana e da Venca, na qual vai contar como se dá esse relacionamento, o fato de da Venca estar envolvido com crime, mostra também como se dá a descoberta da gravidez através de Ana e como tem um desfecho trágico esse conto quando a polícia invade o barraco e mata o casal. Então, se a gente pensa nessa questão dos níveis de realidade, a gente vai perceber que, por um lado, percebe-se que o nível de realidade em Ana da Venca trata de uma representação de pessoas que vivem no espaço da favela e, de outros, referencia uma parcela da realidade empírica, em que muitos dos moradores da favela se envolvem com o crime por força das circunstâncias, assim como por razões históricas, a exemplo da escravidão, que mesmo finda impacta a população negra. Então, o outro conto que eu trago é de Insubmissas Lágrimas de Mulheres, e que vem falar sobre a Adélia Santana Limoeiro e Regina Anastácia. Então, eu destaco esses dois contos porque vão tratar sobre esse sincretismo religioso. E esse ponto do sincretismo religioso fica bem evidente e a gente pode pensar também em relação ao que o Calvino vem falar sobre esse nível de realidade. Então, pensando nos contos, os níveis de realidade em ambos os contos evidenciam ainda as camadas subjetivas da Conceição Evaristo. As suas experiências ficcionalizadas em sua contística e a criação de sua voz narradora, que é atravessada pelos efeitos de seu eu, da realidade empírica. E a respeito das camadas de subjetividade, Calvino argumenta
que as sucessivas camadas de subjetividade de ficção que podemos distinguir sobre o nome do autor, os vários eus que compõem o eu de quem se escreve. O Calvino, ele vem falar também que o autor, ele é autor na medida em que ele entra num papel como autor e se identifica com aquela projeção de si próprio no momento em que escreve. Então, se a gente pensa e leva em consideração a fala do Calvino, a gente vê que a Conceição Evaristo era, para ser escritora, ela também é atriz, porque é justamente nesse processo que ela encarna esse papel de contar histórias. E isso mostra também a sua identificação com as histórias narradas. E aí, pensando em tudo isso que eu falei, a gente pode pensar, né? Até que ponto, a partir dos contos, né? Até que ponto elas são literárias? Em que medidas elas podem ser consideradas históricas? Se a gente considera os contos do Zuquerense e Ana da Venca, a gente pode pensar, né? Esses contos, eles são narrativas literárias ou narrativas históricas? Então, para a gente fazer, propor alguns questionamentos, e ter como resposta, a gente precisa pensar também nessas relações e distinções entre a literatura e a história. E o White, ele argumenta que a metodologia do historiador, ela deve ser a de interpretar a sua matéria a fim de construir um papel que se produza imagens que reflita a forma do processo histórico. Em outras palavras, o historiador, ele, quando desenvolve o seu relato histórico, o faz... Faltam 5. Ok, Radley, muito obrigada. Ele faz o uso da disposição explicativa, enquanto no relato ficcional busca uma representação plausível no mundo. Então, se a gente considera o que o White vem dizer, a gente vai pensar que essa provável distinção entre o relato ficcional e o histórico responde o primeiro e o segundo questionamento proposto, né, que eu falei. Até que ponto a narrativa de Evaristo são literárias? E aí eu respondo, na medida em que elas buscam uma interpretação plausível no mundo, né? E em que medida elas poderiam ser consideradas históricas, né? Se a gente pensar nesse contexto, é justamente quando essa voz narradora, assimilando uma disposição explicativa no âmbito de sua inventividade, fala à sua maneira sobre a maneira pela qual a população negra passou e se inseriu na sociedade, em um contexto que é pós-escravista, mas que se caracteriza como racista. Então, pensando nisso, a gente destaca também que, se a gente pensa na Conceição Evaristo, né, ela exerce o ofício de escritora, mas também de historiadora. E isso vai se dar através da linguagem, né? Ela utiliza essa linguagem como um elemento relacionado à consciência. E se a gente leva em consideração o que o White vem dizer da linguagem, ele vem dizer que ela é um instrumento de mediação entre a consciência e o mundo habitado pela consciência. Então, compreende-se dessa forma que essa linguagem utilizada pela Conceição Evaristo, ela prima por essa construção de uma subjetividade por meio da linguagem. E se a gente pensa nos dois contos, né, que eu trouxe de Olhos d'Água, eles se encontram em uma realidade que é ficcional, mas que também se aproxima da consciência e que amplia a relação entre a ficção e realidade. Então, nos contos a gente percebe que existe essa interação e esse trânsito da própria voz narradora entre a vida empírica e a vida ficcional através da escrevivência. Então, pensando nisso, a gente encaminha para nossas considerações finais e a gente diz o seguinte, que a voz narradora, ela transita entre o acontecimento e a narração do fato na escrevivência, e esse trânsito constante mostra a fronteira e ou vão na qual a escrevivência se insere é o lugar de pertencimento de uma voz narradora, que é tanto historiadora como escritora, tendo em vista que ela dinamiza a linguagem e ficcionaliza as suas narrativas. Então, essas são as minhas referências e muito obrigada. Muito bem, Alexandra, parabéns pela apresentação. Então, a gente pode passar para outra fala, que é da Larissa, um quarto de despejo, tecido entre os viés da literatura e da história.
Todos estão vendo? Sim. Certo. Então, boa tarde a todos. O meu trabalho, como a professora Lucélia falou, está intitulado Um Quarto de Despejo, tecido entre os vieses da literatura e da história. Com base nesse trabalho, eu pensei na seguinte reflexão. O sonho e a realidade se conjugam como um primeiro nível de realidade que remete ao mundo empírico, né? E o segundo nível consiste na subjetividade da escritora. Então, perceber a presença desses dois níveis de realidade na obra mencionada, o meu trabalho apresenta o seguinte ponto norteador, o seguinte questionamento. Considerando as narrativas de Quarto de Despejo, de que maneira a obra citada representa Carolina Maria de Jesus? Com base nisso, os objetivos são verificar como os diários da obra Quarto de Despejo destacam a imagem de Carolina Maria de Jesus como escritora e personagem, partindo de uma relação entre a literatura e a história. E os específicos, identificar de que maneira se constrói a relação entre ficção e realidade na obra mencionada, analisar fragmentos dos diários que exibem como a escritora descreve os eventos da favela, retomando em diversas ocasiões eventos e personagens históricos, e mostrar como os diários de Quarto de Despejo fornecem a imagem de uma mulher que exerce vários papéis. Então, as realidades de Carolina Maria de Jesus, elas são uma operação de linguagem. Com essa perspectiva, eu defini Quarto de Despejo como essa operação de linguagem, com base ainda em Calvino, né, que diz que uma obra literária se define como essa operação de linguagem escrita que mais implica níveis de realidade, e é nesse sentido que a subjetividade da escritora, a sua inserção na obra, né, como personagem, como escritora, e a relação estabelecida na obra entre ficção e realidade que vão nos definir quais são essas realidades de Carolina Maria de Jesus. Então, a gente não pode pensar em Carolina somente como a Carolina que tem uma vida pública, né? mas como essa Carolina que se insere enquanto personagem na sua própria obra. Pensando nisso, o primeiro nível de realidade identificado de Quarto de Despejo é visto quando a escritora escreve em primeira pessoa. E eu destaco um diário, do dia 16 de julho de 1955. Levantei, obedeci a Vera Eunice, fui buscar água, fiz o café. Avisei as crianças que não tinha pão. Percebam que no diário do dia, assim como no diário do dia 16, o diário do dia 18 diz o seguinte: levantei às 7 horas, alegre e contente. Depois que veio os aborrecimentos, fui no depósito receber 60 cruzeiros. Então, essa escrita em primeira pessoa já deixa ver esse primeiro nível de realidade. Quando a gente pensa no segundo nível, nós vamos perceber que há uma relação entre ficção e realidade que cabe a uma reflexão sobre Carolina Maria de Jesus como escritora, porque essa escrita é marcada pela repetição. Então, ela relata o seu cotidiano, que é marcado pelas seguintes atividades: buscar água, catar papel para conseguir dinheiro para comprar comida e presenciar as brigas que ocorrem na favela. Além dessa repetição, a gente nota a presença de comparações, porque a escritora desenvolve uma relação muito estreita com a política da época. E ela diz o seguinte no diário do dia 19 de julho de 1958. As bagunceiras são as mulheres. As intrigas delas é igual a de Carlos Lacerda, que irrita os nervos. E não há nervos que suporte. E o diário do dia 6 de julho estava nervosa e falava tanto. Parece que tem a língua elétrica. Parecia o Carlos Lacerda quando falava do Getúlio. Então, dentro do seu cotidiano, do seu relato, ela incorpora esses elementos que se referem à política. Então, a sua obra possui, nesse sentido, um caráter que é político e social, sobretudo se a gente pensa Deleuze e Guattari, no sentido de que a literatura tem a ver com o povo e abraça o campo político. Então, é perceptível que Quarto de Despejo se ambienta nessa época da década de 50 e 60, em que Juscelino Kubitschek era o presidente do Brasil. E com base nisso que ela faz diversos relatos, inserindo, inclusive, outros políticos. E aí nós partimos para a ficcionalização dos eventos históricos, né? Que aqui nós conseguimos perceber as aproximações entre história e literatura.
Para isso, eu utilizei Linda Hutton, porque ela argumenta que o acontecimento não tem um sentido em si mesmo, enquanto que o fato recebe um sentido. Então, tanto a história como a ficção decidem quais são os acontecimentos que se transformam em fatos. Na sessão anterior, foi perceptível que Quarto de Despejo é essa obra marcada pela repetição. Então, a gente viu que Carolina ilustra sua rotina, registra as ações, e essas ações se configuram como acontecimento, né, de pegar água, de levantar. E quando a autora menciona figuras históricas, né, ou faz essas comparações, utilizando essas figuras, ela está construindo fatos em sua escrita. Então, esses fatos são construídos pelos tipos de pergunta que tanto o historiador como o romancista fazem aos acontecimentos, se a gente pensa, né, na perspectiva de Linda Hutton. Então, como escritora, Carolina Maria de Jesus desenvolve uma narrativa dos seus diários entre os acontecimentos e os fatos em razão de dois motivos, né? Ela retoma eventos históricos de sua realidade empírica e ela os ficcionaliza em Quarto de Despejo como personagem da obra mencionada. Por que como personagem? Porque ela se torna participante desses eventos, quando registra suas opiniões, né? E quando tece alguns comentários ou faz comparações. Então, entre os dois motivos, a gente percebe que há a presença de uma metaficção historiográfica, porque Linda Hutton diz o seguinte: a metaficção historiográfica assimila dados para proporcionar a sensação de verificabilidade ao mundo ficcional. E Carolina Maria de Jesus consegue essa verificabilidade através dessa relação, em que ela consegue conjugar vida empírica essa realidade sensível com a vida ficcional. No diário do dia 19 de julho, ela vai até uma torneira pública para buscar água, na década de 50. Então, ela registra uma conversa que ela tem com moradores da favela sobre política. É muito interessante pensar isso, porque na conversa ela cita o Partido Socialista Brasileiro, Jânio Quadros, Adhemar de Barros. Então, a personagem Carolina Maria de Jesus afirma ser defensora de Adhemar de Barros. Eu sempre fui ademarista, gosto muito dele e de Dona Leonor. A Florenciana perguntou: ele já deu esmola, senhora? Já, deu o Hospital das Clínicas. E é com base nessas informações que nós vamos perceber uma matemática social de Carolina Maria de Jesus. É aqui que a gente vê um encontro entre a escritora, a personagem e a mulher, porque não se pode pensar Carolina somente como essa escritora que pensou a pobreza e a miséria. Nós vamos ver uma Carolina multifacetada, que faz comentários sobre política, que faz comentários sobre a sua vida pessoal, e isso mostra, né, a sua versatilidade. Então, percebi que dentro da obra Quarto de Despejo, dispõe de 262 diários. Entre eles, 62 fazem referência ao dinheiro utilizado nas décadas de 40 e 60. Então, ela registrava nos seus diários o valor que ela ganhava ao catar papel, ou que ela recebia de algumas pessoas, e ela registrava ainda o que ela perdia devido a alguma situação. E o cruzeiro, ele vai ser um símbolo de sobrevivência dentro de Quarto de Despejo, pois Carolina consegue comprar alimento para si, para seus filhos, né, e consegue acessar o espaço da cidade. Por isso, dentro desse artigo, o cruzeiro foi definido como esse objeto de desejo e criador de relações pessoais. Então, ele faz parte de um primeiro nível de realidade, que se refere à subjetividade da escritora. Então, com essa noção, eu utilizei Certeau, lá na escrita da história, que afirma que encarar a história como uma operação mostra que ela faz parte da realidade, do que trata essa realidade, e que pode se constituir enquanto atividade humana e atividade prática, justamente para perceber que essa relação entre história também demanda uma relação entre a subjetividade e a sociedade. O diário do dia 11 de maio destaca uma quantia que a autora havia ganhado, expõe que havia prioridades, e ela diz o seguinte: a dona Terezinha veio visitar-me, ela deu-me 15 cruzeiros, disse-me que era para a Vera ir no circo, mas eu vou deixar o dinheiro para comprar pão amanhã, porque eu só tenho 4 cruzeiros. Aqui a gente percebe que Carolina dá prioridade às necessidades básicas. É provável que ela tivesse consciência da importância de acessar um espaço de arte, mas ela resolveu dar prioridade, tendo em vista que o dinheiro era pouco. Então, o diário do dia 23 de maio, ela não faz menção alguma a dinheiro que ela pode ter ganho, né? Mas ela comenta que nesse dia fez comida.
E é uma suposição na minha análise, né, que provavelmente com algum dinheiro do dia anterior, ela comprou comida para o dia seguinte. E é interessante notar que a ausência desse dinheiro, da fala sobre o dinheiro, né, faz com que Carolina Maria de Jesus personifique a própria comida. Agora é o arroz e o feijão que suplanta a macarronada. São os novos ricos. Passou para o lado dos fidalgos. Até vocês, feijão e arroz, nos abandona. Então, a partir disso, as perspectivas teóricas que eu abordei, né, entre literatura e história, consegui perceber 3 linhas de desenvolvimento das narrativas de Carolina Maria de Jesus. Os seus níveis de realidade, né, a ficcionalização dos eventos históricos e a abordagem sobre o dinheiro, que evidencia em várias narrativas não somente a repetição do cotidiano, como a repetição da fome. Essa repetição, ela traduz a versatilidade de uma mulher que apresenta a sua vida pública, no sentido do que ela vive nessa realidade sensível na favela, a mãe e a escritora, além da personagem, essa personagem que se insere, né, no convívio junto com os outros moradores da favela. Essas são as referências. Muito obrigada. Muito bem, Larissa. Parabéns pela apresentação, pelas discussões. Vamos à próxima apresentação, do Cílio, revisitando o romance histórico, fenômeno histórico literário de aspectos dinâmicos. Cílio? Estou aqui, já vou colocar. E deixem saber se estão vendo, porque o computador está lento. Sim. Está A gente lento, está eu não vou conseguindo reiniciar, visualizar. não, com medo que Precisa trave. colocar em tela cheia. Beleza, só um momento. Então, espero que não trave. Jesus. Pronto, encerrou. Célia, se tiver vontade de colocar a próxima, não tem problema não, viu? Porque está realmente lento e eu não pretendo reiniciar. Porque se eu reiniciar, talvez ele atualize. É esse o perigo só. Tá, então a gente pode passar então para outra.
É o Wanderson, Alexandre e outros heróis do texto da tela. Isso. Vou só compartilhar aqui. Teu áudio está bem baixinho. Pessoal, se vocês puderem me dar um feedback aí para saber se estão conseguindo Tá. ler direito. Tá vendo? Falta só de colocar em tela cheia. Ok. Apareceu em tela cheia agora? Para mim está aparecendo em Tá tela ok. cheia. Tá, tudo certinho. Ok. O trabalho, o título é Alexandre e Outros Heróis, do texto à tela, certo? Histórias de Alexandre, de Graciliano Ramos, foi publicado em 1944 e republicado póstumamente sob o título de Alexandre e Outros Heróis em 1962, certo? Então, Graciliano Ramos morre em 1953. Então, esse título de Alexandre e Outros Heróis, não foi ele que pôs, né? Ele não conheceu esse título, apenas História de Alexandre. A obra apresenta o velho Alexandre, narrando seus supostos feitos, que apresenta o velho Alexandre narrando seus supostos feitos heróicos, foi adaptada em 2013 para uma versão cinematográfica homônima, dirigida por Luiz Fernando Carvalho. O filme mantém semelhanças com o texto literário, mas apresenta diferenças em sua construção, certo? Essa adaptação cinematográfica, ela foi produzida e exibida pela TV Globo em comemoração aos 60 anos da morte de Graciliano Ramos, quase 70 anos depois da publicação do livro, certo? Na obra escrita, o personagem Alexandre, ele se refere aos negros da fazenda de seu pai ao contar sua primeira aventura. O título da obra já diz, né, As Aventuras de Alexandre, e ele, a cada capítulo da obra, ele vai contando uma aventura que aconteceu, supostamente aconteceu, que ele viveu quando era criança. E em uma dessas aventuras, ele vai falar sobre os negros da fazenda do pai dele, mas na versão fílmica, o diretor ele optou por alterar essas falas do personagem, passando a utilizar palavras como parentes e familiares. Dessa forma, esse trabalho objetiva investigar os possíveis sentidos das diferenças entre Alexandre e Outros Heróis, de Graciliano Ramos, e a adaptação cinematográfica de Luiz Fernando Carvalho. A obra escrita, ela inicia da seguinte forma. Naquela noite de lua cheia, estavam acocorados os vizinhos na sala pequena de Alexandre. Seu Libório, cantador de emboladas, o cego preto Firmino e mestre Gaudêncio curandeiro, que rezava contra a mordedura de cobras. Das dores, benzedeira de quebranto e afilhada do casal, agachava-se na esteira, cochichando com Cesário. Observa-se que no texto escrito, os personagens eles são apresentados a partir de alguma ocupação, alguma atividade que eles exercem, exceto o personagem Firmino, que a todo momento é enfatizado na obra de Graciliano, que ele é cego e preto. O narrador apresenta os personagens presentes na casa do protagonista, sem dar muitas informações sobre eles. Edmar Monteiro Filho diz o seguinte: ao leitor é dado saber deles tão somente as atividades que exercem, não sendo fornecidos quaisquer outros traços ou descrições. No entanto, o personagem Firmino, ele não é apresentado a partir da informação de alguma atividade que ele exerce,
mas de suas características físicas. Ele é cego e preto. Informações sempre enfatizadas pelo narrador. Essa diferenciação por meio da cor da pele, ela ocorre também quando o narrador de Alexandre e Outros Heróis, ele vai falar de Sinhaterta, né? E uma fala do próprio Alexandre, que é o personagem protagonista, ele diz assim: e Sinhaterta, que mora aqui perto, na ribanceira do rio, escura e casada com homem escuro, teve esta semana um filho de cabelo cor de fogo e olho azul. Quando Alexandre ele inicia a história de como ele ficou com o olho torto, ele começa falando de quão rica a sua família era, então ocorre um diálogo entre ele e a esposa, que era Cesária. Ele diz o seguinte: meu pai, homem de boa família, possuía fortuna grossa, como não ignoram. A nossa fazenda ia de ribeira a ribeira. O gado não tinha conta. E dinheiro lá em casa era cama de gato. Não era Cesária, era Alexandre, concordou Cesária. Quando os escravos se forraram, observe por esse detalhe. Quando os escravos se forraram, foi um desmantelo. Mas ainda sobraram alguns baús com moedas de ouro. Sumiu-se tudo. Suspirou, apontou desgostosa a mala de couro cru, onde seu Libório se sentava. Hoje é isto. Você se lembra do nosso casamento, Alexandre? Sem dúvida, gritou o marido. Uma festa que durou 7 dias. Agora, não se faz mais festa como aquela. Mas o casamento foi depois. É bom não atrapalhar. Está certo, resmungou o mestre Gaudêncio, curandeiro. É bom não atrapalhar. Esse fragmento, esse trecho, ele só acontece na obra escrita. Observa-se que aqui, Cesária, ela culpa, né, a libertação dos escravos pela pobreza da família, né? E logo após esse momento, ela é repreendida pelo próprio Alexandre e por outro personagem que estava ali na casa deles, para que ela, figura feminina, não atrapalhe a história que Alexandre vai contar, certo? Na produção fílmica, uma cena com a mesma temática acontece quando Alexandre está parado numa janela admirando a lua. Porém, verifica-se que Fernando Carvalho ele optou por construir o diálogo sobre o casamento de uma perspectiva diferente. Primeiro, que as falas sobre a pobreza da família ser consequência da libertação, pus até entre aspas, né, dos escravos, foram suprimidas no filme. Essas falas não acontecem, né? E aí a gente retoma o exemplo de que quando Alexandre fala de negros e escravos da fazenda do pai dele, o diretor Luiz Fernando Carvalho, ele optou por modificar essas falas, né? Ele alterou essas falas dos personagens. E a segunda diferença nessa cena é que Alexandre que pergunta a Cesária se ela lembra do casamento. E enquanto na obra escrita o autor, ou melhor, o personagem, ele se mostra certo das informações, no filme ele erra um detalhe sobre o período que a festa aconteceu, e enquanto é Cesária que apresenta a certeza dessas informações. E, inclusive no filme ela até corrige o erro do marido. Consequentemente, nessa cena, não existe no filme a repreensão a Cesária por ela ter feito um comentário, certo? Enquanto no livro a personagem ela é repreendida, no filme essa repreensão ela não acontece. Após ouvir o relato de Alexandre sobre como ele ficou com o olho torto, o personagem Firmino, que a todo momento é chamado de cego e preto, ele diz: você me não se ofenda, eu não gosto de ofender ninguém, mas nasci com o coração perto da goela. Tenho culpa de ter nascido assim? Quando acerto no caminho, vou até topar. Destampe logo, seu Firmino, resmungou Alexandre enjoado. Para que essas 9 horas? Então, como o dono da casa manda, lá vai tempo. Essa história da onça era diferente a semana passada. Seu Alexandre já montou na onça 3 vezes e, no princípio, não falou do espinheiro. Alexandre indignou-se, engasgou-se e, quando tomou fôlego, desejou torcer o pescoço do negro. É interessante que
Na fala do único personagem, né, que faz parte ali do círculo de amizade de Alexandre, é o único personagem que é deixado claro que é negro, ele é o único que tem ciência daquilo que Alexandre conta, certo? Mas o detalhe é que, durante todo o livro, tanto o narrador, tanto o personagem Alexandre fazem questão de estar dizendo, ó, Firmino é cego e preto. Enquanto todos os outros personagens são classificados e até descritos a partir de alguma outra informação, Firmino é o único que, apesar de funcionar dentro da obra quase como uma espécie de oráculo, certo? É muito semelhante ao mito de Édipo, né? Ele é o personagem que acaba acaba sofrendo esse tipo de discriminação dentro da obra de Graciliano. Observa-se que o trabalho realizado pelo diretor Luiz Fernando Carvalho, ao adaptar Alexandre e Outros Heróis, tem como resultado uma nova obra, certo? Mesmo que mantendo a essência do texto literário. Então, a partir daqui, tenta-se compreender o porquê dessas mudanças, né? O sentido dessas alterações. Robert Stein entende que a adaptação cinematográfica ela cria uma nova situação audiovisual verbal, mais do que meramente imitar o velho estado de coisas representado pelo romance original. Fernando Carvalho escolhe dar mais destaque na obra, né, a imagem de Firmino, como cego que percebe, que consegue perceber a verdade, e decide desconsiderar acontecimentos que tenham como foco a cor da pele do personagem. Sobre essas diferenças entre adaptação cinematográfica e obra escrita, Xavier ele afirma que é de esperar que o texto fílmico apresente marcas do próprio contexto, pois além de estar separado o texto escrito pela distância temporal, escritor e cineasta não têm a mesma perspectiva, mesmo que o objetivo do cineasta seja manter a essência do livro. Essa decisão de Luiz Fernando Carvalho, ela pode ser compreendida na afirmativa do próprio Robert Stein, que ele diz o seguinte, que às vezes o adaptador ele inova para fazer com que a adaptação ela fique mais sincronizada com os discursos contemporâneos. Ele afirma que a adaptação, nesse sentido, é um trabalho de reacentuação, pelo qual uma obra que serve como fonte é reinterpretada através de novas lentes e novo discurso. Cada lente, ao revelar aspectos do texto, fonte em questão, também revela algo que os discursos existentes revela algo sobre os discursos existentes no momento da reacentuação. Minhas considerações finais. O adaptador reinterpreta o texto e o adequa ao contexto do momento em que a adaptação fílmica está sendo produzida. Muitas vezes existem décadas que separam as duas produções. E no caso de Alexandre e Outros Heróis, né, são quase 70 anos entre o livro de Graciliano e a adaptação cinematográfica. Cada obra, elas foram produzidas, né, em contextos diferentes. No processo de adaptação do livro Alexandre e Outros Heróis, o cineasta responsável pela transposição do literário ao cinematográfico, ele modifica diversas falas e até o próprio comportamento de Alexandre, pois entende que discursos de julgamento, né, que envolvam cor e raça, eles não são mais bem recebidos no contexto atual, e que manter cenas retratando isso, elas poderiam provocar certa rejeição à obra. E aqui estão as minhas referências. Muito bem. O Cílio já está aí? Já vai dar para apresentar? Sim. Muito bem. Então, vamos passar então para a próxima.
Cílio? Não está compartilhando, não, sério. Não está Não. aparecendo na janela aqui. Ah, só A tenta Larissa resolver. pediu para te mandar o slide para ela, que ela Então, compartilharia. eu resolvi o problema da lentidão, mas pelo visto, deixa eu ver Tenta aqui. compartilhar a tela inteira. Aham. Pronto, acho que agora vai dar. Agora sim. Gente, quanta coisa. Pronto. Só colocar em tela cheia, tá? O meu medo é esse, mas vamos lá. Então, boa tarde, gente. O meu trabalho se intitula Revisitando o Romance Histórico, um fenômeno histórico literário de aspectos dinâmicos. Para contextualizar um pouco, trata-se de uma pesquisa em andamento que eu aprofundei mais a partir da disciplina de literatura e história com vocês na UFMA. Então, a gente tem que antigamente a história e a ficção e a história viviam momentos de distanciamento, sobretudo no que concerne a áreas, sendo que houve também aproximações, e uma dessas aproximações foi justamente o romance histórico. Vão por mim, eu estou pulando aqui um bocado de coisa, vai ser útil. Então, o objetivo que eu sigo é examinar a dinamicidade do romance histórico por meio de uma revisita aos seus aspectos a partir de duas de suas formas principais, o romance histórico tradicional e o romance histórico contemporâneo, do qual elegemos 3 modalidades, que são o romance histórico revisionista, o romance histórico alternativo ou especulativo e a metaficção historiográfica. Condicionam ou circunstanciam a nossa pesquisa as seguintes condições: as teorias históricas pertinentes à questão do romance histórico, cada forma do romance histórico que eu trouxe se atrela a uma teoria histórica diferente, como vocês vão ver. As definições de gênero e gênero literário, segundo Stallone, o que respalda quando eu falo de, por exemplo, subgênero romanesco, subgênero narrativa, é justamente Stallone, e também o exame de alguns trechos de romances históricos. Então, nós temos que houve o firmamento de um gênero em um tempo, no século XVIII, que foi justamente o período do Iluminismo e conhecido como o século das luzes. E esse mesmo período foi reconhecido, hoje reconhecido como a Era da História, ou a Era do Romance, ou também a Era de Ascensão do Romance, porque houveram muitos desenvolvimentos históricos e romanescos nesse tempo, sobretudo na segunda metade desse século. Na literatura, tinha, lembrando que estou me direcionando para o romance histórico tradicional como primeiro, e o contexto é sempre eurocêntrico, né? Por isso que Defoe e Richardson são autores ingleses que eu trouxe aqui como exemplo. Eles são responsáveis pelo que Lukács apelidou de o grande romance social realista. O romance preocupado com a sociedade, com os aspectos contemporâneos, e que precedeu, digamos, o surgimento do romance histórico. E quando a gente falamos de romance histórico, geralmente a gente pensa logo em Scott, Sir Walter Scott. Mas, em verdade, antes mesmo de Scott, algumas tentativas de romance histórico apareceram. E uma delas se juntou justamente com o medievalismo, que foi a volta das tendências medievais, sobretudo na arquitetura e na literatura. E a partir do momento em que o romance histórico fez uso do medievalismo, foi aí que surgiu a literatura gótica com The Castle of Otranto, de Horace Walpole. Sendo que, nesse século aí em que surgiu The Castle of Otranto, já fazia quase
um século que havia La Princesse de Clèves, de Madame de Lafayette, que era uma escritora francesa que escreveu aí esse romance que não só é um romance d'analyse, um romance precursor do romance psicológico, mas também um romance histórico. Sim, é isso. E aí, demarca-se, né, o início do século XIX como o surgimento do romance histórico tradicional com Scott. E, nesse tempo, a Europa toda já vinha de uma série de eventos históricos que funcionou como uma experiência em massa, segundo Lukács, e que, digamos, respaldou o surgimento do romance histórico com o Scott. E, justamente, no romance de Scott, ele traz muito essa questão do senso de historicidade, que é o senso histórico, como a história move as emoções, as individualidades dos personagens, e também fazia parte disso o retrato artístico fiel do período histórico. Lembrando que, naquele tempo, o ideal de história, o ideal de verdade ainda era algo muito forte e demarcava bem a história da ficção. E outra característica do romance histórico de Scott é justamente o narrador apartidário, que não tomava parte, que estava ali entre os dois polos, digamos, porque romances históricos, que estava ali entre os dois polos e procurava passar pelo meio, nem beirando para um, nem beirando para o outro. É algo meio isentista, entendem? Sim, no sentido político mesmo. E, ademais, o que Scott fazia, segundo Lukács também, era uma politização da história para mostrar o agir, o sentir e o pensar do pessoal da época. E havia também um equilíbrio entre fantasia e realidade. São alguns preceitos do romance histórico tradicional. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos, que eu não vou ler todos, mas a gente vê aqui no ano, todos mais ou menos em um intervalo de 40 anos após Scott. Scott lançou no início do século 1914 à frente, e então esses todos seguiram seu exemplo, todos esses escritores. E aí eu trouxe um exemplo que não está na tabela, que é de Manzoni, Os Noivos de Manzoni, para mostrar uma evolução ainda no romance histórico tradicional. E o texto, o trecho diz assim: nosso Dom Abondio, que não era nem nobre nem rico, muito menos corajoso, notou-se então, quase antes de atingir a idade da razão, que ele era nessa sociedade como um pote de terra obrigado a andar na companhia de vários potes de ferro. Ele havia, portanto, obedecido de bom grado a seus pais quando eles quiseram fazer dele um sacerdote. Em verdade, ele não tinha refletido muito sobre os deveres e os nobres fins do ministério ao qual ele se consagrava, garantir do que viver com algum conforto e se inserir em uma classe poderosa e respeitada eram duas razões que lhe pareceram mais do que suficientes para incitá-lo a fazer tal escolha. Neutralidade desarmada em todas as guerras que estouravam ao seu redor, pelos diferendos muito frequentes naquele tempo entre o clero e o poder secular, entre o militar e o civil, entre nobres e nobres, até as disputas entre camponeses, que uma palavra fazia nascer e que se decidiam com socos ou facadas. Mantendo a distância de homens conhecidos por oprimir os outros, o pobre homem havia conseguido ultrapassar seus 60 anos sem sofrer muitas tempestades. Então, a gente vê que no romance de Manzoni, que já seguiu o exemplo de Scott, ele já superou um pouco o mestre Scott, porque ele faz toda uma análise, toda uma contextualização psicológica dos personagens dele, coisa que falta em Scott. Então, a gente já nota aí parte do aspecto dinâmico do romance histórico, ainda no tempo em que ele era tradicional.
E então, nós temos as novas tendências do romance histórico, as novas tendências contemporâneas do romance histórico, que como surgiram? Bom, a gente sabe que a interdisciplinaridade facilitou muito o contato científico, digamos, entre literatura 5 e minutos. história. Obrigado. Então, nós temos a nova história, as novas abordagens, novos objetos e tudo mais, que são as transformações do campo da história tradicional, a quebra do paradigma tradicional, o rompimento de uma verdade única, uníssona e inalterada, a morte, que é o quadro histórico, e no lado do romance, o romance havia tido a morte decretada e agora ele ia renascer, que era justamente na contemporaneidade. E aí nós temos os romances históricos, o romance histórico contemporâneo, cujas características principais são a liberdade maior do escritor, além das diversas formas de gênero e subgênero narrativos. Além disso, também se considera o romance como pluristilístico, plurilingüe e plurivocal, conforme Bakhtin, de modo que no romance histórico contemporâneo, todos os fatores contribuem justamente para a reinterpretação do passado, configurando uma liberdade maior, até mesmo com o registro histórico. Aqui são alguns nem são históricos, como, por exemplo, o de Jorge Amado, mas que, com as novas perspectivas, ele pode ser estudado como romance histórico, pode-se observar aspectos históricos nele. E aí nós vamos rapidamente ver as 3 últimas categorias de romance histórico contemporâneo. Romance histórico revisionista, que visa revisar ou escrever a história, sendo que as figuras históricas e ficcionais estão no centro da narrativa, mas os anônimos ou o coletivo ficam no centro da ficção revisionista. Então, a gente já vê que ela não é tão apartidária quanto era em Scott. E isso se relaciona justamente com a história vista de baixo, que é a história que visa contar a história daqueles que não obtiveram reconhecimento histórico em livros de história, pelo registro oficial e tudo mais. Um exemplo, Memorial do Convento, que mostra os trabalhadores que construíram o convento de Mafra, em Portugal. Memorial do Convento é de Saramago. O romance histórico alternativo nasce da ficção especulativa. Ela especula, ela imagina em questões se no lugar disso. E aí, esse point é o que a gente conhece, a referência que a gente conhece. Por exemplo, nesses 2 romances que eu sinto no último ponto, Fatherland and the Man in the High Castle, o Nexus Point é justamente a Segunda Guerra Mundial, o resultado da Segunda Guerra Mundial, que neles a Alemanha nazista que vence. Então, trata-se de uma história alternativa. E isso se liga com a história contrafactual de Ferguson, que é justamente uma teoria histórica que estuda cenários alternativos, claro, empiricamente. Por último, a metaficção historiográfica. Nós temos que a metaficção ela considera bastante as ideias de intertextualidade, ironia, metaficção e paródia e autorreflexividade, e que são centrais, né, nela, e como produto da contemporaneidade, ela propõe uma participação maior do leitor. E eu ligo isso justamente à questão da nova história, a fragmentação e a desconstrução da pós-modernidade ou contemporaneidade, que visa justamente quebrar os paradigmas tradicionais da história ou da literatura, já que a metaficção é historiográfica. E o exemplo seria The Lieutenant's Woman, The French Lieutenant's Woman, a mulher do tenente francês, que faz justamente uso de paródia de formas vitorianas literatura vitoriana, a literatura do século XVIII na Inglaterra. E esse romance parodia essas formas. E, por fim, algumas considerações iniciais que
constatou-se que, lançando mão das teorias da história, foi fundamental para verificar que a variante histórica do romance é, de fato, dinâmica, comportando diversas formas de integração, e o tratamento dos aspectos históricos pode observar que cada categoria trata os aspectos históricos conforme seus objetivos específicos, e o romance histórico não só é afetado pela relação do romance com a sociedade, mas principalmente pela evolução das teorias históricas e historiográficas, que, como vocês viram, foram fundamental para a gente fazer essa verificação, que se configuram como forças que atuam em sua moldagem ao longo do tempo. Então, aqui são apenas algumas das minhas referências, e obrigado. Muito bem, Ciro. Fez uma revisitação legal. Obrigado, eu amei. Então, Luciana, tem como, Luciana? Formação da identidade brasileira, as raízes da miscigenação no romance A Mãe da Mãe de Suas Mães e Suas Filhas, da Maria José Silveira? O Luciano está por aí? Luciana não está aqui, né? Então, a gente pode passar ao próximo, enquanto a Luciana volta. A Tatiane, com Minha Cor, Minhas Marcas, ficção e história na obra Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Enquanto a Luciana volta. Tá bom, vou compartilhar aqui. Tá aparecendo. Não tô achando meu slide aqui. Vou fechar aqui. Agora sim. Pronto, está aparecendo aqui para a gente. Perfeito. Tá. Pronto, já está ok. Tá. Vou deixar a câmera desligada devido à internet aqui. Se eu sair é porque aqui está um temporal de chuva, começa a estar bem capaz, mas me avisa que eu não estou vendo vocês, para não ficar falando aqui sozinha. Boa tarde. O título da minha pesquisa é Minha Cor, Minhas Marcas, ficção e história na obra Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Por quase 4 séculos, os negros eles foram escravizados, maltratados e ali explorados por uma elite burguesa e patriarcal que apenas almejava o benefício próprio, né, dispensando todo o humanismo existente entre as raças. E é interessante destacar que a abordagem do negro na sociedade brasileira, ela não se dá apenas no contexto histórico, na literatura ali do século XIX, conhecida ali como a efervescência da escravidão no Brasil, também conhecido como o século negro, muitos autores, é interessante destacar, uns com a consciência mais crítica do que outros, eles começam a trazer os negros em suas obras e falar sobre a escravidão no Brasil. Santos e Carvalho, eles falam que a literatura tem se valido da história para realizar seu intrincado universo da ficção. Com base nesse fato, podemos traçar uma relação entre literatura e história, uma vez que toda obra literária é histórica, no sentido de estar associada a um cenário fático espaço temporal, e o escritor estabelece uma ligação particular do texto com a realidade, assim se tornando consciente ou inconscientemente
ferramenta de denúncia das mazelas sociais, então, sobretudo, essa relação entre a literatura e a história, ela pode ser observada grandemente na obra Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, pois ela vai fazer ali do seu livro um instrumento de denúncia e crítica social. O romance Úrsula, ele faz referência ali direta à escravidão no Brasil, e tem ali o objetivo de gritar e expor essas injustiças que ocorriam ali na sociedade do século XIX. A obra Úrsula é publicada em 1859, em São Luís, e é interessante destacar que a autora é uma mulher, né, negra e pobre, e esses fatores eles contribuíram grandemente para que as publicações da Maria Firmina não fossem conhecidas devido àquela sociedade patriarcal e racista, e por isso mesmo ela vai usar o pseudônimo Uma Maranhense em suas publicações. Então, devido à grande importância da obra abolicionista Úrsula, busca-se, através dessa pesquisa, analisar a construção do negro na obra Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, mostrando os aspectos daqueles que eram silenciados naquela época e como, de forma estratégica, a autora, por meio de sua escrita, faz um lugar de fala para o negro e tenta desconstruir preconceitos e estereótipos negativos sobre o negro escravizado, enraizado ali na sociedade patriarcal do período oitocentista. A metodologia é a pesquisa bibliográfica ancorada em teóricos como Bloch-Shaw, Filho, Duarte, Moro Barque. A escravidão nas páginas literárias. A questão da representação do negro na literatura, ela começa a ser mais exibida ali no século XIX, no período oitocentista. A questão das discussões ali a respeito do fim da escravidão e ali os movimentos abolicionistas, de certa forma, eles ali motivaram, influenciaram ali os escritores da época a voltar a questão da sua atenção para o que estava acontecendo ali naquele contexto, a escravidão. E o Abreu ele vai falar que, no século negro, a escravidão, a abolição, as relações entre senhores e escravos se estabeleceram, trazendo para a cena literária romances, poesias, contos, crônicas de referências da literatura do Brasil, quase todas de autores bem conhecidos. Esses escritores, uns de forma mais consciente e crítica do que outros, evidenciando uma leitura histórica, social e política, que problematiza as estruturas do domínio da sociedade brasileira e a forma como exercem a sua autoridade, escreveram e conceberam indubitavelmente a história brasileira dos 800. Então, dentro desses autores, né, que usaram seus escritos para abordarem a temática da escravidão, está a Maria Firmina dos Reis, com o livro Úrsula, qual é considerada ali o primeiro romance brasileiro a se posicionar contra a escravidão, pelo ponto de vista do negro. A autora maranhense, ela não vai falar ali superficialmente dos sofrimentos do negro na sua obra, mas ela vai dar voz aos negros, deixando que eles mesmos contem ali a sua história. É interessante destacar que no livro Úrsula, a questão da narrativa da escravidão, do sofrimento dos negros, é contado não pelo ponto de vista do colonizador, não é a escrita do outro, mas é a escrita, né, do negro, de si. E isso vai inovar a literatura ali anti-escravista no Brasil. Entre silêncios e estereótipos, as representações do negro na literatura brasileira. A presença do negro na literatura brasileira é um tema que precisa ser constantemente debatido, pois, embora ali muitos autores tenham trazido os personagens negros em sua obra, percebe-se dois posicionamentos diferentes adotados por tais escritores, segundo o Filho. O primeiro deles é o negro como um objeto, ali numa atitude descompromissada, na qual o autor vai mais a reforçar a questão de imagens negativas sobre o negro. E o segundo posicionamento é o negro como um sujeito, uma atitude ali compromissada, que o autor realmente vai protagonizar o negro e fazer de sua escrita um lugar de fala para esses seres que foram por muito tempo marginalizados. Então, o negro ele foi silenciado em todas as áreas por muito tempo, principalmente na literatura, e quando ele começa a aparecer aos poucos na literatura, geralmente ele ocupou papéis secundários e estereotipados. Então, a maioria dos autores, quando trazem os negros em suas obras,
eles vão ter essa visão distanciada do negro, e os seus escritos, na maioria das vezes, vão reforçar a questão de imagens negativas sobre o negro, né? Questão de estereótipos. Quanto a isso, o Rocha ele vai falar que a presença do negro na literatura brasileira surge quase sempre com estereótipos negativos. Personagens negros da literatura são geralmente vistos como marginalizados, o que evidencia o ponto de vista da ideologia dominante, visão estereotipada, que vai se reforçando ao longo do tempo, sendo representada de forma negativa durante o século XIX e início do século XX. Quanto a essa representação do negro na literatura brasileira, o Bronquichal ele é bem enfático quando ele vai falar que as três principais representações do negro na literatura é formada pela tríade demônio, cruel e moral. Essas são as principais representações do negro na literatura. A construção do negro na obra Úrsula, a representação do negro na literatura do século XIX. Então, como eu já falei, os negros eles começaram a ser representados com maior ênfase ali no século XIX. Ali muitos autores abolicionistas, uns com a postura mais crítica do que outros, eles começam a trazer os personagens negros em sua obra, mas até então ali com a visão distanciada, como Castilho fala. Na maioria dos textos literários desse período, os escravos eram descritos com desgosto e de forma desumana. Mesmo os escritores interessados nos problemas da escravidão, os chamados abolicionistas, como Bernardo Guimarães, Castro Alves, Fagundes Varela e Joaquim Manuel de Macedo, foram disseminadores através da literatura de todos os preconceitos e intolerância que rodeavam a questão da raça e da cor. O negro era representado ora como escravo, nobre, ora como demônio, imoral e etc. Então, o romance Úrsula ele vai se diferenciar grandemente desses escritos da época que o Castilho ele fala. Ela vai trazer ali seus personagens com uma nova visão. Há em todo o romance Úrsula essa preocupação da autora de retratar nos seus personagens a questão da sua história, da sua cultura, das suas tradições, essa visão que muitos relatos ali, cânones, né, da literatura, eles rejeitavam. Então, é perceptível na escrita da Firmina o desejo de tornar o negro um sujeito, então, para isso, ela vai construir estrategicamente os seus personagens. E, correndo aqui, que eu estou vendo que o tempo está estourando, então, de forma bem breve, eu vou mostrar como é que a Maria Firmina dos Reis vai trazer os personagens negros em sua obra. O título do primeiro capítulo denominado As Duas Almas Generosas, e já é perceptível essa intenção da Maria Firmina dos Reis de colocar os personagens brancos e os personagens negros ali no mesmo pé de igualdade. Nesse capítulo, o jovem escravo Túlio, ele vai socorrer o Tancredo de um acidente, vai demonstrar ali sentimento de compaixão por um homem branco que ele não conhecia, mas como Deus havia ali colocado sentimentos generosos, como a Maria Firmina faz questão de enfatizar durante todo o romance, ele vai demonstrar bondade e vai socorrer o Tancredo. E o mísero sofria porque era escravo, e a escravidão não lhe embrutecera a alma, porque os sentimentos generosos que Deus lhe implantou no coração permaneciam intactos e puros como a sua alma. Era feliz, mas era virtuoso. Então, no decorrer da narrativa, fica evidente essa intenção da autora de caracterizar o Túlio, né, de modo positivo, com qualidades ali como a questão da bondade, da lealdade, da amizade, da coragem. Firmina também ela vai inovar na literatura quando ela humaniza os negros. Ela vai construir seus personagens negros com sentimentos ali nobres, generosos, que comumente estavam ali relacionados só a personagens brancos. Então, através da sua escrita, ela vai, de certo modo, desfazer essa questão de estereótipos sobre o negro que predominavam ali, que eles eram odiosos, cruéis e incapazes de terem sentimentos bons. Olha só como a sociedade da época via o negro, segundo Santos e Carvalho. O colonizador escravagista apresentava o outro, no caso o negro, como a encarnação do mal e a si mesmo como a do bem. A Maria Firmina, por meio da construção do personagem Túlio, ela tenta desfazer esse estereótipo negativo sobre o negro e ela vai apresentar ele ali com a nova visão, a visão positiva.
Então, no decorrer da narrativa, é perceptível essa intenção da Maria Firmina de exaltar, né, a questão tanto das características físicas como morais dos negros, através da construção do personagem Túlio, nota-se essa valorização da cultura, né, das tradições dos africanos, e através da construção dele, ela tenta desfazer essa visão negativa na qual estava impregnada ali na sociedade oitocentista. No romance de Firmina, há uma desconstrução de estereótipos enraizados na sociedade oitocentista, que viu o negro como ser despido de humanidade, receptáculo da maldade, da crueldade e da maledicência. Então, a Maria Firmina, ela vai ter um novo olhar, né, para o negro, e vai ali construí-lo como um ser humano que está ali no mesmo patamar de igualdade ali com os personagens brancos. Então, além da Maria Firmina inovar na literatura, construindo o personagem negro ali que está de pé, de igualdade com o personagem branco, ela também constrói uma personagem negra, escravizada, que tem voz e que tem história, que vai representar todos os negros que foram ali arrancados ali de suas terras para virem ser mercadoria humana. Então, com o intuito de dar voz ao negro e deixar que eles mesmos ali contassem a sua história, é que a Maria Firmina ela vai construir estrategicamente também a personagem Susana. É no 9º capítulo que nós conhecemos a personagem Susana, e a Maria Firmina vai caracterizar a Susana com as mesmas qualidades do Túlio. E havia uma mulher escrava e negra como ele, mas boa e compassiva. E no decorrer da narrativa, a Maria Firmina também vai caracterizar a Susana com características que foram silenciadas por muito tempo no que se diz respeito às mulheres negras, que era vista ali sempre como um corpo objeto. Então, quando a Maria Firmina vai caracterizar a personagem Susana, a intenção da autora não é criar uma personagem ali que chama a atenção por seus atributos físicos e sim pela questão da sua história e da sua moral. Eu não vou ler a citação devido ao tempo. Então, é por meio também de Susana que a autora vai contar a história pelo ponto de vista do negro, né, como eram ali suas vidas na África e como eles foram ali capturados em seu país. Essa passagem aqui, a Susana, ela vai representar a voz dos negros ali que viviam felizes na África, tinham seus empregos, tinham suas famílias, tinham minuto, moça. Tinham seus momentos de lazer, mas que foram ali arrancados brutalmente, né, de sua terra para virem ser mercadoria humana no Brasil, separando de seus entes amados. Morrer, meu Deus. Então, por meio também da personagem Susana, uma voz que tem voz e história, a autora conta ao leitor pelo ponto de vista do negro, né, e não do colonizador, a questão da verdadeira história da escravidão. Então, é interessante notar que pela primeira vez na história, o negro contará ali como foi a sua vinda para o Brasil nos monstruosos navios negreiros, meteram a minha, mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito infecto porão de um navio. A Susana ela vai descrever, né, toda aquela monstruosidade que acontecia, né, nessa travessia, nesse traslado. E eu trouxe uma citação, um discurso histórico, né, para dialogar com um discurso literário. Eu não vou ler também devido ao tempo, mas a Susana também vai, por meio da personagem Susana, as crueldades ali sofridas pelos escravos, elas são contadas. A Susana vai contar que as monstruosidades nas quais os escravos eram submetidos. E a gente percebe que pela construção da personagem Susana, a Maria Firmina dá voz a milhares de negros ali que sofreram na pele essa questão desse sistema que oprimia, que escravizava, que tratavam eles ali como animais e não como seres humanos. E quanto à escravidão no Brasil, correndo na sociedade duramente estratificada, submetida à brutalidade de uma dominação baseada na escravidão,
Se, de um lado, os escritores intelectuais, através da literatura, reforçaram os valores impostos, puderam muitas vezes, de outro, usar seu instrumento e da sua posição para fazer o que é possível nesses casos, dar sua voz aos que não poderiam nem saberiam falar em tais níveis de expressão. Então, a Maria Firmina usou a literatura, né, em benefício ali dos oprimidos, por meio da sua escrita. A autora deu voz aos negros, partindo rapidamente aqui para as considerações finais. Então, a partir da escrita de Maria Firmina, pode-se concluir o destaque na representação dos cativos em seu romance, abandonando os aspectos negativos que era visto o negro, e evidenciando os sentimentos, valores, religião e história dos africanos. Logo, os personagens negros foram construídos em Úrsula de maneira humanizada, sem estereótipos sexuais e com voz para contar sua própria história, revelando na escrita de Firmino uma atitude compromissada em levar o negro para o plano do protagonismo e tornando um sujeito. Minhas referências, e obrigada. Rio. Muito bem, Tatiana. Então, a gente pode... A Luciana já voltou? Conseguiu Eu voltar? voltei, professora, voltei, estou aqui. Vai dar para apresentar agora? Vai, eu mudei de lugar. Tive que trocar de lugar para poder... Estava caindo toda hora. Muito bem. Então, a gente vai ouvir a sua apresentação. A Wélida vai compartilhar o meu slide, que eu só consegui entrar pelo celular. Tudo bem. Wélida. Obrigada, Wélida. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos colegas, à professora. Eu vou apresentar o meu trabalho, cujo tema é a formação da identidade brasileira, raízes da miscigenação no romance A Mãe, da Sua Mãe e Suas Filhas, de Maria José Silveira. O objetivo desse trabalho é analisar como que é a formação da miscigenação brasileira, como que é apresentado na obra essa mistura de povos dentro da obra literária. Pode passar. A história ela pode ser contada por diferentes formas, por diferentes perspectivas, inclusive por meio da literatura, né? Nós temos aí vários autores, vários escritores que utilizaram suas obras literárias para contar eventos que aconteceram, né? Contar os fatos da história. White, ele aponta uma semelhança entre o texto histórico e o texto literário. Ele fala o seguinte, né, que as narrativas históricas são ficções verbais, cujos conteúdos são tanto inventados quanto descobertos, e cujas formas têm mais em comum com seus equivalentes na literatura do que com seus correspondentes nas ciências. Então, ele faz essa comparação entre o texto histórico e o texto literário, visto que o historiador ele é tendencioso, né? Ele vê as coisas de forma muito parcial. Então, ele faz essa crítica. O historiador, tanto como escritor da obra literária, ele conta os fatos de acordo com a sua perspectiva, e aí ele continua. Só podemos conhecer o real comparando ou equiparando ao imaginável. Então, dessa forma, é isso que acontece nos romances históricos. Nós conhecemos o real, nós conhecemos os fatos históricos com elementos imaginativos, com elementos ficcionais, de acordo com a perspectiva de cada autor, de cada escritor. E a Maria José, já no início do livro, ela fala que vai contar a história das mulheres, né? Ela vai contar a história sobre a perspectiva feminina, né? Por uma razão muito óbvia, muito simples, que as mulheres, elas também fizeram parte da história do Brasil, elas também ajudaram a construir a história do Brasil, né? Elas estavam lá. Pode passar. Maria José da Silveira. Maria José Silveira, quer dizer que a escritora, pode passar. Maria José Silveira, ela é de Goiás, né? Ela é uma escritora, tradutora e editora brasileira, que era filha de político, ela é graduada em comunicação e antropologia. Pode passar. Então, falar um pouquinho sobre a obra, né? Que ela escreveu, que foi publicada em 2002. A obra é um romance histórico
que conta a trajetória de uma linhagem de mulheres desde o período da colonização, né? Desde 1500, ela conta aí a história de uma linhagem de mulheres que vem até o período do impeachment da Dilma. A autora ela vai condensar 500 anos, ela desvela a vida das personagens, que tem como pano de fundo acontecimentos históricos, né? Cada história dentro de uma conjuntura política, econômica e social. Nela, ela vai perpassar por vários períodos da história, como, por exemplo, a invasão dos europeus, a escravidão dos indígenas, a escravidão dos africanos, as guerras, as batalhas que aconteceram no Brasil, inclusive também o golpe militar de 64. Então, ela vai passando por todos esses acontecimentos históricos e contando a vida de várias mulheres, cada uma com suas peculiaridades. A autora, ela mostra, por meio dessa narrativa, como o Brasil ele vai se desenhando, né? Ele parte de um povoado e vai se formando e vai virando uma nação, né? Como o Brasil se desenha, ela mostra como as diferentes etnias elas vão se misturando, como os povos eles vão se misturando, como as culturas elas vão se misturando, né? É perceptível, né? Depois que nós lemos a obra, fica muito perceptível que o Brasil ele é fruto de um processo de miscigenação, né? Fruto desse processo de mestiçagem, dessa mistura de povos, de índios, de europeus, de africanos. Pode passar. De acordo com o antropólogo Munanga, ele diz o seguinte: o Brasil é uma nova civilização feita de contribuições de negros, de índios, europeus, asiáticos que aqui se encontram. Então, o autor ele reafirma essa questão da mistura dos povos que aqui se encontraram, né? Dos europeus, dos índios, que eles foram aí se relacionando e foram dando um processo de mestiçagem. Pode passar. Pode passar, Walda. A autora ela mostra como ocorre essa fusão entre as culturas, né? Como que os índios ele, acabam sendo influenciados pelos europeus que aqui chegaram. Né? Ela diz o seguinte: os homens passaram aquelas décadas derrubando com disposição os pés de pau-brasil para trocá-los por machados, anzóis, tesouras, facas. As mulheres também enlouqueciam com a vontade de ter os apetrechos e as ferramentas dos brancos. Cada vez mais queriam mais, como se afetadas por algum tipo de doença, né? Estavam sendo influenciados pelos costumes, né? Inicialmente os índios, eles participaram desse processo de desmatamento, mas para ganhar alguma coisa em troca dos europeus. Pode passar. Já no início, na primeira história da Inayá, retrata a chegada das primeiras caravelas, que foi quando os portugueses chegaram aqui, né? Então, aqui diz o seguinte: até a mãe de Inayá, que saiu 3 dias depois, acabou chegando com o bebê na tipóia às costas, a tempo de ver o erguimento da cruz. No dia 1º de maio, 2 enormes paus cruzados, levantados com músicas, cantos e manchas, pelas criaturas de pele estranhamente branca e peluda como animais. É que ela já narra a chegada das primeiras caravelas, e essa cruz ela vai simbolizar a questão religiosa, né, que os portugueses trouxeram. Eles trouxeram a cruz representando o cristianismo, e eles impuseram essa religião. Então, a cruz é que ela já representa essa imposição religiosa que os portugueses trouxeram para o Brasil. Pode passar. Inayá, ela é a primeira personagem, né? Aí, tá tudo bem. A Inayá, ela é a primeira personagem narrada, né? Que é contada a trajetória dela, né? Uma índia tupiniquim. Ela cresce em meio à tomada dos europeus, ela vê as terras sendo desmatadas, então ela cresce em meio, ela vê isso no decorrer da sua vida. E ela acaba se relacionando com o português, ela se relaciona com o português Fernão, ela vai embora com ele, desse relacionamento, eles acabam tendo uma filha, Teberetê, que, na verdade, Teberetê, ela representa o primeiro fruto da miscigenação na obra, né? Teberetê, ela é fruto do português com a Índia. E aí a autora diz o seguinte sobre essa personagem: Teberetê, robusto neném de 1 ano, foi dado de presente ao chefe Tupinambá,
o Morixaba da região de São Vicente, porque era uma menina especial, seus olhos de cor muito rara, um quase verde translúcido na pele vermelha, lembrando o quartzo de Tebetá, a pedra de beijo usado pelos guerreiros, talismã de boa sorte. Então, aqui, como ela narra, ela já apresenta essa característica diferente das outras índias, né? Essa questão do olho verde. Teberetê, ela é criada por uma tribo rival, né? Porque naquela época as tribos elas se enfrentavam, então a tribo rival acaba matando, Faltam 5 minutos. acaba matando Inayá e o português, e ela é sequestrada pela essa tribo rival, e ela acaba sendo criada pela essa tribo rival, que é a tribo Tupinambá. E ela acaba se relacionando com um prisioneiro de origem francesa, né? Que inclusive esse prisioneiro ele é o utilizado nos rituais de antropofagia. Pode passar. Desse relacionamento entre Teberetê e esse prisioneiro nasce Saí. Saí, ela já vive no período da escravidão indígena, em que os europeus eles capturam os indígenas com o intuito de escravizá-los, né? Ela é capturada, Saí, ela acaba sendo capturada por um bando, por um castelhano chamado Vicente Arcon, né? E dessa relação entre Saí e o castelhano, ela dá à luz a Filipa. Filipa, ela representa, né, a primeira personagem com o nome cristão, né? Ela é batizada e Filipa já é um nome português, um nome cristão. Pode passar. Quando Filipa nasceu, seu patrão português mandou que o novo padre a batizasse com o nome cristão de Filipa, em homenagem a um rei espanhol, a quem ele admirava, e que em breve seria também rei de Portugal. Então, Filipa já vai representar essa primeira personagem que é batizada, né, pela Igreja Católica e que recebe esse nome cristão. Pode passar. Os africanos, eles começam a ser trazidos, né, para o Brasil com o intuito de serem escravizados, né, trazidos para trabalhar, né. A mão de obra africana começou a ser cada vez mais necessária para fazer a colônia produzir. Então, dessa forma, Filipa conhece o africano Mbita, segundo o tradutor Google, é assim que se pronuncia, né, não sei se está correto. Filipa conhece o africano, esse africano ele foi trazido, né? E aí a autora já relata as condições subhumanas que esses africanos eram trazidos, né? Ela fala, ao chegar ao Brasil, depois do pesadelo infernal da travessia no porão do navio, amontoado junto com outros negros, bantus, iorubais e aiçais, Mbita foi parar no mesmo engenho onde Filipa. Então, aqui ela retrata essas condições em que esses negros eram trazidos, e aqui ela também fala sobre essas várias etnias, né? Eles eram negros trazidos da África e que eles pertenciam a essas várias etnias, como, por exemplo, bantus, iorubais e os sais. Sais, quer dizer. Pode passar. Darcy Ribeiro, ele fala sobre a contribuição dos africanos. Ele diz o seguinte: apesar de seu papel como agente cultural ter sido mais passivo que ativo, o negro ele teve uma importância crucial, tanto por sua presença como massa trabalhadora que produziu quase tudo que aqui se fez, como por sua introdução sorrateira, mas tenaz e continuada, que remarcou a amálgama racial e cultural brasileira com suas cores mais fortes. Por que ele fala que o africano ele é um agente cultural passivo? Porque eles não fizeram que nem os europeus, eles não impuseram a sua cultura, né? Mesmo eles sendo esse agente cultural passivo, mas eles contribuíram de forma significativa com a nossa cultura, né? Com os costumes, eles trouxeram músicas, danças, comidas, então eles contribuíram bastante com a cultura brasileira. Pode passar. Para concluir, eu trouxe uma citação do Darcy Ribeiro, que foi um sociólogo que escreveu sobre a origem do povo brasileiro, e ele reforça essa questão da mistura dos povos, né? Ele diz que o povo brasileiro é formado por 3 matrizes, né? Portugueses, índios e africanos. Portugueses porque foram os primeiros que aqui chegaram. Obviamente que
os europeus, outras pessoas de outros países europeus, eles chegaram depois, mas os primeiros foram os portugueses. Então, ele destaca essas três matrizes aqui. E ele fala o seguinte: surgimos da confluência, do entrechoque, do encadeamento do invasor português com os índios, silvícolas e capineiros, e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Nessa confluência que se dá sobre a regência dos portugueses, matrizes raciais díspares, tradições culturais distintas, formações sociais defasadas se enfrentam e se fundem para dar lugar a um novo povo. Então, aqui ele reafirma essa questão dessa mistura de povos, né, que nós somos frutos, nós somos produto desse processo de miscigenação, e ele conclui, e ele fala no livro que esse processo de miscigenação cria um novo povo, uma nova sociedade. Pode passar, essas são as minhas referências. Obrigada pela atenção de todos vocês. Muito bem, Luciano. Nós podemos passar, então, para a última apresentação e depois tecer uns comentários. A última apresentação é da Jaine Silva de Souza Borges, a relação entre a arte e o público ao longo da história, estudo sobre a estética da recepção. Só um minutinho que tem uma janela aqui na frente do lugar onde tá aparecendo na tela cheia. Está, Jaine. Tá. Ótimo. Então, boa tarde, gente. O título do meu trabalho é A Relação entre Arte e Público ao longo da História, estudos sobre estética da recepção. E aí, quais são os objetivos desse meu trabalho? Pensando nessa temática da literatura e história e tentando ampliar essa análise para um estudo da arte além da literatura, o objetivo geral é analisar o percurso histórico da teoria da estética da recepção para entender as transfigurações dessa relação entre o público e a obra ao longo da história. E como que isso vai ser feito? Percorrendo a história da estética da recepção, desde os referenciais percursores para a construção e estabelecimento dessa teoria, até os estudos contemporâneos, também delineando as mudanças ocorridas entre autor, obra e público ao longo da história, evidenciando principalmente essas relações entre esses dois últimos elementos, que são a obra e o público. E, por fim, também realizar uma investigação de exemplos atuais da interação entre o público e a arte. Então, partindo para a teoria, a gente começa falando sobre a criação da estética da recepção, que tem como esse nome que inaugurou a teoria o Hans Robert Joss. E por que aqui no título está a Escola de Constança? Porque não foi só ele. Houveram contribuições de outros críticos da Universidade de Constança, na Alemanha, e aí eles trazem essa nova proposta como uma forma de reformular as normas que já estavam estabelecidas sobre a análise da literatura no modelo ali da história da literatura. Então, eles tecem críticas às normas baseadas no formalismo e no marxismo, um pouco polêmico. E aí qual é a proposta da estética da recepção? Eles dizem que a natureza da literatura, isso principalmente o Joss, que é esse nome que toma a voz, né,
de tudo, ele diz que a natureza da literatura enquanto fenômeno estético, ou seja, esse fenômeno de contemplação, e que tem também uma função social, ou seja, tem um propósito ali de significar algo maior, algo além do que só a própria materialidade. Essa natureza, ela compreende o efeito produzido pela obra e também o significado que o público vai lhe atribuir. Então, a gente vê como na estética da recepção, por mais que alguns digam que ela seja apenas um reaproveitamento de tendências que já eram realizadas muito antes de 1967, que foi o ano da criação, acaba que o Jaws, ele recebe essa significação na teoria, porque foi ele que sistematizou tudo, ele organizou aquilo que já era feito, e aí tomou esse lugar, essa importância na existência dessa teoria. Então, eu trouxe uma das falas dele, em que ele está apenas introduzindo ali essa questão da estética da recepção. E ele fala, ele defende a estética da recepção, negando os princípios anteriores a ela. Então, ele diz que a experiência estética, ela não se inicia pela compreensão e pela interpretação do significado de uma obra, que é aquilo que já estava estabelecido. De apenas estudar a materialidade, apenas estudar o autor, ou apenas estudar o público de uma maneira separada. Menos ainda pela reconstrução da intenção de seu autor. A experiência primária de uma obra de arte realiza-se na sintonia com seu efeito estético, isto é, na compreensão fruidora e na fruição compreensiva. Então, ele vai atribuir essa importância da compreensão da arte a esse processo de gozo, de prazer, de aproveitamento, de imersão do público com a arte. Isso tanto para a literatura. Na verdade, nesse início, é claro que eles vão se apoiar e vão se inspirar principalmente em trabalhos de literatura, porque era 1967, a literatura tinha aquele status de algo que era culto, e aí a televisão ou outras formas de arte não tinham tanto essa visibilidade, esse status da literatura. Só que aos poucos a teoria vai evoluindo, né? E aí eu trago o Wolfgang Iser, que é um dos amigos, digamos assim, do Jaws nesse processo de estabelecimento da estética da recepção, e por mais que ele ande ali junto com o Jaws nesse grupo aí de Constança, ele é um dos nomes que são tidos como criador, ele dá um desviozinho ali que também não é tão significativo, não significa que ele vai ir de encontro ao que o Jaws defendia. Ele vai apenas dar uma ampliada ali na teoria, assim como muitos outros, inclusive houveram várias críticas, embates ali entre outros teóricos, até nesse processo de estabelecimento da teoria. E aí, qual que é a proposta do Iser? Ele acredita que a interação ela é relevante e é uma forma de criação do mundo, essa interação entre público e obra. E o texto, ele vai deixar de ser a única origem do conteúdo para dividir essa função com o receptor. Então, eu trago uma fala do Eisen que ele diz o seguinte, ele tem uma preocupação muito além do processo, ele também foca nisso, mas no resultado disso. Então, ele diz que os autores jogam com os leitores e o texto é o campo do jogo. O próprio texto é o resultado de um ato intencional pelo qual um autor se refere e intervém em um mundo existente. Mas, conquanto o ato seja intencional, visa algo que ainda não é acessível à consciência. Então, é como se essa obra só ganhasse significado a partir do momento em que esse público tem contato com ela. E aí ele diz que assim o texto é composto por um mundo que ainda há de ser identificado e que é esboçado de modo a incitar o leitor a imaginá-lo e, por fim, interpretá-lo. Então, esse público... E aí, uma coisa que eu destaco, ele fala muito no leitor. Então, ele se preocupa muito com esse texto verbal. E aí, só depois vai partir para outras formas de arte. Mas esse leitor, esse público, ele é mais ativo na estética da recepção. Ele é tido como mais significativo. Então, para trazer essa análise da relação entre o público e a arte através da história, é inevitável eu trazer o meu objeto de estudo da minha dissertação, que é o conto da Aya,
o livro e a série, e só para, digamos, fazer um recorte nessa análise que ela é um pouco mais geral. Então, o livro O Conto da Aia, publicado em 1985, ele tem esse destaque ali no momento em que ele foi publicado, e que é bastante... É de se surpreender por considerarmos que a Margaret Atwood era uma escritora mulher, ali num meio em que a distopia era principalmente um trabalho masculino, mas ela tinha ali seus privilégios na academia, então ela acabou ganhando essa visibilidade. E como que a gente pode analisar de forma ainda superficial, que não significa que seja inválido, essa recepção do público dessa obra em específico? O livro ele ganhou diversos prêmios, um deles foi o Arthur C. Clarke Award, que é esse autor aí, que é um dos grandes nomes da ficção científica. Esse livro, O Conto da Aia, foi um dos primeiros a ganhar esse prêmio. Também foi traduzido para mais de 40 línguas e foi adaptado para o cinema em 1990, para a ópera em 2000 e mais recentemente para a série de TV, que é o que eu também analiso, em 2017, e para uma graphic novel, que é uma espécie de histórias em quadrinhos, em 2019. Com base somente nesses dados, e também em pesquisas que eu fiz, o que é que eu percebo? Que existem esses registros históricos, mas eles voltados para a crítica do livro, e principalmente esses registros históricos que são mais antigos, eles são, o que a gente encontra são mais críticas especializadas, então, de jornais, de artigos e de livros acadêmicos, e com o passar dos anos é que o volume de trabalhos e de opiniões e de críticas vai crescendo. E dentre esses trabalhos se destacam principalmente análises de temática feminista e do gênero ficção distópica. Agora, falando sobre a série, que é de criação do Bruce Miller. Essa série também se destacou no momento em que ela foi ali lançada. Ela ganhou 6 prêmios no Emmy, que é essa grande premiação aí das séries, os prêmios principais, prêmios de melhor atriz, de melhor série de drama e tudo mais. Hoje, na atualidade, por conta da internet, desse contato que o público tem com obra... 5 minutos já. Tá, que o público tem com o autor e tudo mais, hoje essa crítica é medida também por pontuações nesses sites especializados. Então, a série tem essa alta pontuação entre a crítica especializada e também entre o público em geral. E a gente pode perceber também que houve um crescimento nas assinaturas da plataforma em que ela foi lançada, que foi o Hulu, houve um crescimento de 98%. E relacionado ao livro, houve essa influência, os livros da Amazon americana, o Conto da Aia, os estoques esgotaram por conta do lançamento da série. Então, a série tem esse sucesso para si, mas ela também se estende à obra literária. A partir disso, é possível fazer uma análise um pouco mais profunda, porque com a série cresce o número de trabalhos acadêmicos sobre as duas obras, e para além desse nicho acadêmico da academia, são criadas diversas plataformas de conteúdo pelos fãs, sites de fanfic, de crítica mesmo, de compartilhar informações, opiniões e tudo mais. E por conta disso, o contato com os criadores e com os autores se estreita, consequentemente, a opinião do público ela vai ser mais valorizada. Então, a partir dessa aceitação do público, eles vão entender, essa série pode ser estendida para mais uma temporada. E atualmente ela está na 4ª, e aí não tem nem previsão de quando acaba, já ultrapassou a história do livro, já se estendeu de uma maneira imensurável. Então, para relacionar a estética da recepção com essa mini análise que eu faço aí, que ainda não é o foco, eu trago esse trabalho do Andrade, em que ele analisa a recepção, e não só da obra literária, também não só dessa obra audiovisual. O que ele foca, eu acho muito interessante, é a questão da recepção do conteúdo. Então, no momento em que trazemos para a contemporaneidade, essa recepção é renovada e é expandida principalmente pela internet, que aproxima e une o público, a obra e o autor. Então, ele diz, percebe-se um movimento muito mais amplo de recepção literária do que o simples fato de se ler as páginas de um livro. Entrevistas, filmes, séries, memes, frases, trechos selecionados, listas mais vendidos, tudo contribui hoje para a recepção de uma obra literária no sentido lato.
Muitas vezes, o primeiro contato com a obra, isto é, a sua primeira recepção, mesmo que indireta, se dá pela adaptação e não pela obra original. Ou ainda essa recepção se dá por meio de posts e apropriações culturais da obra que se espalham pelas redes sociais e não necessariamente pela sua adaptação clássica propriamente dita. E isso não é o caso só de O Conto da Aia, isso acontece com diversas outras séries, adaptadas ou não. Temos essa participação muito mais ativa do público. Um outro trecho que eu trago é da Roudelet, em que ela fala especificamente de séries, não dessa série que eu trouxe para analisar. E aí, entendendo essa recepção como algo que não depende somente da materialidade da arte, agora que estamos trazendo para a contemporaneidade, as múltiplas formas e plataformas intensificam essa participação do público. Então, na análise que a Roudelet faz, ela fala que uma análise estética próxima da série pode nos permitir dar um status pleno às emoções, a conexão entre a obra e os espectadores, sem pretender falar em nome de um único tipo abstrato de visualização. É claro que precisamos levar em consideração a diversidade de respostas individualmente situadas, o envolvimento intelectual e emocional intenso, combinado dos telespectadores, é uma das características básicas definidoras das narrativas em série. Então, a gente pode ver em diversas análises que essa inserção, essa imersão do público, e aí até o próprio fato de utilizar o termo imersão é algo que a gente pode diferenciar e que vem crescendo com o tempo, porque esse público ele está mais engajado, ele está mais, digamos que ele participa muito mais dessa criação e da significação das obras atuais. Então, quais são as considerações finais que eu trago? A estética da recepção, ela surge como uma teoria revolucionária de análise da arte, só que ela inicia com essas raízes e influências que são literárias, como eu já falei. Aos poucos, e no embate entre os autores e suas diferentes concepções, por incrível que pareça, é a crítica que vai aperfeiçoar essa corrente teórica, com esses apontamentos ali que vão discordar, que vão pontuar alguma coisa, e que vai tornar essa teoria mais acurada a essas manifestações contemporâneas. Então, o que concluímos disso? Estudar a estética da recepção na atualidade é, ao mesmo tempo, mais complexo, porque a gente tem um contato maior com esse público, e por isso pode estudar ele melhor e com mais profundidade, e também por isso é mais abrangente, porque esse público comum tem sido mais ativo na significação da arte, com uma experiência de imersão ainda mais intensificada. Essas são as minhas referências. Obrigada pela atenção de todos. Muito bem. Eu quero parabenizar todos pelas apresentações. Eu vou agora encerrar a gravação e aí a gente faz uma conversa mais interna da disciplina.